Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está começando. É uma sexta-feira, fim de semana tem rodada importante, mas tem uma notícia muito ruim, muito triste que vem do Beira-Rio e que significa a demissão de 45 pessoas. Em nome de uma tentativa de zerar o déficit, que segundo muitos foi de 90 milhões no ano passado, o que não é rigorosamente uma verdade na medida em que o prêmio do Campeonato Brasileiro foi pago esse ano. Então é o Campeonato Brasileiro do ano passado que foi pago esse ano, portanto tem que diminuir esse dinheiro. Na realidade o déficit não deve ter passado de 60 milhões, mas de qualquer forma a situação do Inter é muito complicada. Eu não sei se o Potter está aí me ouvindo já para falar sobre isso. Então vamos lá, Potter, fala sobre isso. Isso já era avisado há bastante tempo, né, Pedro? E para colaborar com o quadro do Inter, que não era tão agradável, o Inter apostou muito em vencer competições, ou pelo menos chegar longe nas competições. A pandemia veio e destruiu com alguns caixas, né, que eram bem fortes para o Internacional, como o quadro de associação, né, já que o principal, entre aspas, benefício dos quadros do Inter era ganhar desconto no ingresso ou entrar direto no estádio. Então isso não teve mais, há 1 ano e meio não tem mais do que 1 ano e meio quase. E então a gente via uma crise passando por aí, né. Infelizmente é mais uma leva de demissões no Inter. O torcedor se cobra muito e faz uma pergunta que é muito óbvia, né? Então, mas por que então dispensa o jogador tal e o outro jogador, né? Os jogadores, eles têm uma capacidade eles têm contrato, né? Além disso, eles têm uma capacidade também de daqui a pouco trazer grana pro Inter, né? Então, dispensar um jogador é despender de muita grana, né? As multas às vezes são milionárias. Então, é uma coisa bem prática a situação de não conseguir dispensar. Vamos lá, então vou dispensar um cara que custa 600 mil por mês e eu tenho a economia que certamente 45 funcionários não devem bater nessa casa, né? O problema é que não é bem simples, né? Não virar a economia, né, Potter? No seu raciocínio que está correto matematicamente, você dispensa o salário de 600 mil, o que dá muito mais do que 20 funcionários de carreira do Inter, mas se o contrato está em vigor, serão 600 mil vezes a quantidade de meses que faltam, ou metade da quantidade de meses que falta, sem contar uma multa rescisória eventual de contrato, então você não fez a economia. Mas é claro que gastar melhor no futebol, gerir melhor o salário, o investimento feito no futebol para você não pagar demais para jogadores que jogam de menos, isso é uma coisa que clube grande tem que fazer quando está bem de saúde financeira, quando está mal de saúde financeira, gastar bem. Quando você vê alguém que proporcionalmente ganha, vou dar um número genérico, 300 mil reais por mês para um futebol de 25 mil reais por mês, e olha que 25 mil para trabalhadores em geral é um salário espetacular, você está fazendo um desserviço ao clube. Mas isso é sempre uma aposta que você faz, né? Na contratação de um jogador. Pois é, Maurício, como o mercado está inflacionado, contratas o jogador por aquilo que ele fez, não por aquilo que ele fará. Por exemplo, que ele fará, né? O Grêmio está trazendo um equatoriano agora, o último equatoriano colombiano. que o Grêmio trouxe. Colombiano. Esse é colombiano. Não, mas o último jogador daquela área ali, então, vamos dizer assim, o equatoriano Bolanhos, que o Grêmio trouxe com uma grande expectativa, custou uma fortuna e não deu resultado. Depois veio o Arroio, não deu resultado. Então, importante, né? Acho que desses três aí, o que tinha mais esperança para o torcedor do Grêmio era o Bolanhos, né? O Campas chega no momento... Sim, eu aprovei a contratação. Aquela coisa de ser unanimidade, mas acho que ele todo mundo chegou aprovou, bem. O Bolanhos chegou bem, né? Ele chegou bem, ele fez gol em final de Copa do Brasil, ele jogou um Grenal com o maxilar arrebentado durante todo um primeiro tempo. Não dá pra dizer que ele fez corpo mole. Ele acabou se perdendo no extracampo logo depois disso, né? Acabou, de certa forma, misturando os dinheiros, como a gente diz lá no interior. Mas foi frustrante, né? Foi frustrante. O Bolanhos tinha um histórico, né? O Bolanhos, a carreira dele tinha sido retomada no Emelec. Cara, jogador de seleção, tudo. Jogador de seleção, mas ele já tinha um histórico, ele teve uma suspensão. De comportamentos estranhos, né? Tinha um histórico de comportamento. Mas o clube apostou nele, apostou que a qualidade, ele tinha feito um jogo espetacular contra o Inter, acho que o Inter do Aguirre, inclusive, sim, na Libertadores. Isso, né, Maurício? Isso mesmo. Fez gol aqui. Era Bolanhos e Mena, a dupla de ataque do Emelec, e ali o Grêmio colocou o olho. Ninguém pode dizer que não faria esse investimento, porque naquele momento o Bolanhos era o jogador da moda na América do Sul, né? É o jogador que todo mundo queria. Sim, mas aí, Leonardo, aí é que entra a questão, né? Tu contrata um jogador e não dá certo, olha aí, tá? Se tu não contrata, olha aí, não contratou, só tem ruim. Olha, a situação do dirigente...
Ela é uma situação complicada. Mas o Pedro é que tem situações e situações. Tu vai buscar o Miller Bolanhos, como disse o Léo, ele tinha um histórico extracampo, tá, mas quantos tiveram aí, a dupla contratou e alguns eram certos, outros não, mas aí tu sabe que esse tem bola. A crítica, pelo menos da minha parte, e aí eu trago de novo a história lá das 32 contratações da lista que eu li aqui no ar, é que algumas ali, por favor, né, nem mágica faria. Não, mas é que assim... O Bolanhos é uma outra situação. Se tu tem dinheiro para gastar, tu contrata o Messi, né? Tu pensa assim, pô, dificilmente vai dar errado o Messi, né? Tu contrata o Cristiano Ronaldo, Cristiano Neymar, o Mbappé. Bom, tu não tem tanto dinheiro. Aí tu vai baixando. Até que tu chega num nível que tem que fazer apostas. O jogador que está sem clube, o jogador que o contrato está terminando, o jogador mais velho, um jogador desconhecido, esse tipo de coisa assim. No caso do Grêmio, essa aposta aí não era justificável, porque o Grêmio, o que se sabe, tem uma boa saúde financeira. Então um clube que tem uma boa saúde financeira tem que saber como vai aplicar esse dinheiro. Se a gente for olhar só as vendas do Grêmio, eu acho que o Renato mesmo dizia, perto de 1 bilhão. Pô, perto de 1 bilhão, tá certo que tem outras despesas no clube, mas aí dá para contratar um bom time, né? Mas tem outras receitas também. Claro, né? Então, essa é a questão. O Grêmio é um time que tem boa saúde financeira e que está lá em 19º no Campeonato Brasileiro. Opa, não se justifica isso aí. Quando ele trouxe o Douglas Costa tá meio fora de forma, tá, mas o Douglas Costa tem bola no corpo. A gente sabe que a gente já tá vendo ele jogar. Daqui a pouco, quando ele entrar em forma, ele vai destruir. Mas aí, sabe? Davi, é o que a gente cobra de planejamento e política de futebol. Pois é, mas exatamente, Grêmio... se tu tem dinheiro, tu tem que saber como é que tu vai investir no contratado, Léo. Aí não é só o... Como é que se chama esses centros agora de pesquisa que Grêmio e Inter tem? Sim, CDD, não é só o centro de pesquisa, é tu saber a personalidade do cara, saber como é que ele se comporta. Esse é fundamental. Eles pesquisam alguma coisa, né, Davi? A decisão final é muito mais complexa, né? Mas aí, bem complexa. Tem uma questão que tu precisa ter. Para isso tu precisa ter conhecedor de futebol. Mais do que isso, Bagé. Tu precisa ter um o cara que contrata tem que conhecer, Léo. Não, isso é básico. Não, claro, concordo contigo. Tem um papel que não foi, tem um papel que não foi modificado nos clubes ainda. O conhecedor. Claro, o conhecedor de futebol é que era. Outro dia eu citei alguns nomes aqui, mas vou pegar um nome mais recente. O Alberto Guerra estava no Grêmio recentemente, e aí o Grêmio precisava contratar um zagueiro e começou a bater cabeça. O Guerra olhou, foi lá no Atlas do México e trouxe um dos maiores zagueiros da história recente do Grêmio, chamado Walter Kahneman, que ninguém tinha especulado. Tudo bem, ninguém tinha especulado. Isso é conhecer futebol. Ele precisava chegar aqui um cara que fosse, entre aspas, um bandido no vestiário. Ele foi lá e buscou o Edilson, que para aquele momento rendeu. Isso é conhecer futebol. Não, eu concordo. Deu 2 tiros e acertou a casa. O próprio Kahneman, ele era uma aposta. O Kahneman ele chegou a ser oferecido no Inter antes disso, né? E o Inter optou pelo Cuesta. Porque o Kahneman vinha de uma longa parada. O Kahneman tinha jogado 1 ou 2 partidas pelo Atlas. Ele não se deu bem lá no México. Acontece. E também tem mas aí tu tinha o histórico dele campeão da Libertadores aqui. Exato, mas ele no São Lourenço. Ele vinha Isso é conhecer futebol. Ele vinha de uma passagem recente ruim, mas aí é o olho clínico, é conhecer, é pesquisar. Porque muitas vezes o cara contrata o jogador pelo vídeo, pelos gols do Fantástico, entendeu? Tu não pode, tu tem que conversar, tu tem que entender a personalidade, o perfil do jogador, para ver como é que esse cara vai cair. Mas eu queria só dar um passo atrás, Bagé, e falar o seguinte: quando a gente cobre planejamento e ideia de jogo e política de futebol, é exatamente tu saber o que tu precisa, do que tu precisa e qual jogador que vai se encaixar ali, porque aí tu vai ao mercado e tu vai na banca certa, tu não fica rodando o mercado. Tu não vai contratando a esmo. A minha ideia de jogo é essa, eu preciso de jogadores de lado que sejam velozes, tenham drible. Aí tu já seleciona no mercado. Porque senão, é feira livre. E a personalidade, né, Léo? O caráter também conta, é importante. É o segundo momento. Eu vou contar, Davi, o ano passado, na pandemia, eu conversei com o Gilmar Veloz, né? Uma das tantas entrevistas, assim, para tentar entender o mercado europeu, como que ia cair os valores de negociações lá, como ia impactar aqui. E o Gilmar Veloz é um cara que transita, Itália, Inglaterra, enfim, é um cara que tem conhecimento. E aí na conversa ele disse assim, Leonardo,
Quando um clube europeu, que vai gastar muito, vem contratar um jogador, eles vêm 9, 10 vezes aqui. Muitas vezes eles mandam um espião aqui, ele não vai ver o cara jogar. Ele vai acompanhar por uma semana, ninguém sabe, nem o cara sabe. Ele vai acompanhar como é que é o cara no dia a dia, na saída do estádio, nas entrevistas. Eles fazem relatório de comportamento do jogador, para não correr o risco de daqui a pouco tu cair numa armadilha do Bolanhos, que era tentador, porque era o jogador da moda na América do Sul, mas que tinha um histórico de comportamento complicado. Mas, Léo, aí isso que você está dizendo nos propicia uma discussão muito interessante, que é assim, você não pode, sob pena de voltar à Idade da Pedra, desfazer da qualidade e da relevância dos seus centros de prospecção de jogadores para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho tão relevante, ele não é protagonista na hora da contratação. Ele suporta, no sentido de dar suporte, né, Alex? Ele suporta a decisão do dirigente, que sabendo daqueles dados, daqueles números que o capa ou o nome que tenha vai lhe entregar, a partir daí, que é a condição emérita, técnica do jogador, aí você vai ver aquilo que o Davi acabou de dizer. Temperamento, dia a dia, informações dos clubes anteriores por onde andou. Você vai cercar aquela indicação do seu departamento científico, digamos assim. Porque ele não pode ser protagonista, ele não pode ser a primeira e a última palavra. Ele é uma palavra. Ele não é protagonista, mas tu não pode contratar sem ele. A técnica, a qualidade... Vamos partir do pressuposto que tu vai contratar o jogador, que a qualidade técnica vai te convencer, que vai te entregar, tu tá contratando um cara para agregar no teu time. Então tu parte do básico, que a qualidade técnica é o mínimo. A partir daí tu vai vendo o comportamento, tu vai vendo o perfil, tu vai vendo se o cara é mais sanguíneo, se o cara é mais discreto no vestiário. Os clubes ingleses, principalmente, os clubes ingleses, eles têm o 9 steps, são 9 etapas para contratar um jogador. Eles investigam a vida do cara, para ver se o cara é casado com uma modelo, com alguma celebridade, que daqui a pouco vai ter muito evento noturno, e o cara vai ter que estar junto, porque imagina, né? O cara tá dormindo em casa pensando no jogo e aí tá desconfiado que a mulher tá... Mas, Léo, é relativo, Léo, porque ninguém deixará... É por isso que o Neymar não joga na Inglaterra. Não, é que ninguém deixará de contratar o Cristiano Ronaldo, porque a mulher dele é modelo. O Neymar faz festa todos os dias, quando não está concentrado, faz zoeira e não sei o que, é por isso que ele não joga lá. Eu queria saber quem é o cara que andou acompanhando o Neymar. Esse cara cansou atrás dele. O cara cansou. O Neymar é o Neymar é um dos top 3 do mundo. E o Neymar, apesar dele fazer festa, de ser um cara que gosta de estar com os amigos, com os parceiros, o Neymar, e aí um outro relato que eu trago, o Potter estava junto nesse dia. Foi lá numa janta, no sítio do Pedro, do Odair. O Odair foi auxiliar técnico da seleção olímpica. E o Odair, naquela época, era o auxiliar técnico do Inter, um cara desconhecido. E o Neymar já era uma estrela. E ele chega para sentar com o Neymar na hora do almoço, para conversar com o Neymar. E aí o Odair disse assim, cara, olha o grau de profissionalismo desse cara. O Neymar arreda a bandeja, para de comer, fica olhando pro Odair. Não pode falar, vamos lá, vamos conversar, tu quer conversar, eu quero te ouvir. E aí o Odair diz, ele é o primeiro a chegar ao treino e é o último a sair. Ele treina que tu tem que pedir para ele parar de treinar. Por quê? Porque o Neymar é um cara de outra esfera, é um cara que quer ser o melhor do mundo. Ele vai fazer festa, claro, todo mundo faz festa, Guerrinha. Só que tu não pode trocar a festa pelo treino. Ele não faz festa, ele faz grandes festas, ele faz todos os dias. Não sei se faz todos os dias, porque todos os dias ele não conseguiria suportar o nível todo dia que não tá... Não, ele faz, tu sabe o que ele faz. E tem uma coisa, o problema é que o cara que estava acompanhando ele, que fazia a festa, o cara diz, olha... Ele faz festa todos os dias, agora ele dribla 12, se deixar ele dribla 11 mais um do banco, então traz ele. Ele garante o bicho. Claro. Tá, mas Guerrinha, só pra eu entender, não interessa se o cara faz festa ou não, se o cara é descompromissado ou não. Se o cara joga bola, azar. Claro, o futebol não é que o cara tenha comportamento. Mas na igreja, tu já viu o cara ver se o cara faz 30 balãozinhos pra ser padre? Guerrinha, tu acha que o PSG, ao contratar o Neymar por 122 milhões de euros, foi isso, né? Foi isso? Tu acha que ele fez uma aposta ou tu acha que eles não investigaram, que eles não pesaram tudo, que eles não viram o que era o Neymar, o que representava o Neymar? Ninguém coloca dinheiro a esmo assim. Os caras investigam, e tá certo, tem que investigar, porque
porque dinheiro não dá em árvore. Mas é por isso, Léo, que é importante o papel. Eu fiquei imaginando o padre fazendo embaixadinha. Eu só cheguei a 10 embaixadinhas, vendo um padre de batina fazendo embaixadinha. Mas, Léo, o que eu consigo perceber, e aí, de novo, o cuidado de não desmerecer o trabalho dos caras, porque eles estão ali fazendo aquilo que são especialistas em fazer. O que não pode é um protagonismo segundo o qual ele é que contrata no sentido de que, olha, este jogador aqui dá certo, este outro não vai dar certo. Não. Você oferecerá nomes, a menos que o dirigente que tem conhecimento já tenha um jogador pelo qual ele seja apaixonado, entre aspas, pelo futebol dele. Eu vou citar Lula. Anos 70, mas era outro tempo. Não, estou falando de qualidade de jogador. Comportamento, como diz o Guerra, que era muito discutível, mas havia um dirigente chamado Frederico Arnaldo Balvê, havia uma estrutura de futebol no Internacional, Heraldo Hermann, aquele povo todo, que fizeram a seguinte aposta. Alegrave. Sim, Arthur D'Alegrave. Olha, este jogador, o custo-benefício dele entre o comportamento e o que ele nos dá em campo, vale o investimento. Se você deixasse apenas pelo capa ou pelo nome que deu, estou usando capa que é o nome mais sonoro, né? O cara só diz assim, tecnicamente, traz ou não traz, vale ou não vale. Não, há outras valências que vão determinar no final se você vai atrás do sujeito ou não. Por isso, ele é parte, ele é suporte esse trabalho. Ele não é atacante, centro do trabalho. Deixa eu dizer pro Potter, lembrar o Potter uma coisa. Potter, aquele time do Grêmio que foi campeão mundial. Não, eu encontrava eles na noite. O Espinosa marcou um treino de manhã. Só foi o Espinosa. Só o Espinosa. Aí eles chamaram o Espinosa e disseram, Espinosa, vamos fazer o seguinte, vamos suavizar. Só depois das 5 da tarde. Eles escalaram o companheiro da noite deles, do Casemiro. A discussão não é exatamente essa. O Casemiro era melhor jogador do que o Paulo César. Tiraram o Casemiro e botaram o Paulo César. Como história vale. Agora, mas não é só isso como história. Assim, ó, o problema é o ruim baladeiro. Eu sei que o problema é o ruim baladeiro, Guerrinha. É que às vezes os caras... Não, só uma coisa, isso aí não é história. É fato, eu tive com eles várias vezes. Várias vezes. Mas assim, olha só, se tu tem dinheiro, tu olha assim, ó, tu não precisa saber se o Neymar tem comportamento bom ou ruim. Tu vê ele em campo. Bom, vou contratar esse cara. O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, tu contrata o cara. O cara ele não tá sempre se machucando, tá sempre jogando. Só chego lá porque eles têm comportamento adequado, né? Senão eles não chegavam aí não precisa. Agora, se tu não tem dinheiro, tu tem pouco dinheiro, tu tem que cuidar desse teu investimento. Agora, isso aí, eu vou causar uma polêmica, Pedro Ernesto. Posso causar uma polêmica? Vou te dizer uma coisa, não é teu estilo, né? Durante muitos anos, sabe, mais de 15 anos, fui editor de esporte da Zero Hora. Sim. Né? Então eu contratava, por exemplo, entre os meus contratados, tem dois aqui, Guerrinha e o Léo, trabalhavam na mesma editoria, o Diogo Oliveira também trabalhava na mesma editoria. Mais festiva. Eu tinha alguns critérios para contratar, Pedro Ernesto. Eu nunca te lembraste de mim. Tinha mesmo. Por exemplo, vinha um cara... Tinha que ser putanheiro. Eu estou fazendo mestrado. Meu pai. Eu estou fazendo mestrado, o cara dizia para mim. Estou fazendo mestrado. Né? Eu perguntava, tá, mas e o teu pai? Não, eu vi que o cara era filho de rico, estava fazendo mestrado. Tá? Aí vinha um cara pobre que não está fazendo mestrado. É o pobre que eu vou contratar. É o Léo. Porque eu sei qual é. Não é nada contra os ricos, olha só. Deixa eu explicar aí, porque senão eles vão pra cima de mim. A minha entrevista com o Davi, para admissão, foi num boteco. É verdade. 30 balãozinhos, 30 balãozinhos. De maneira nenhuma. Aí é o seguinte, porque assim, ó, eu sei que o cara que é repórter, ele vai sofrer. O cara que é repórter sofre. Ele fica 6 horas numa sala de espera esperando por uma entrevista. No mínimo. Isso é o mínimo de sofrimento que ele vai passar. Então ele não pode ser aquele carinha que diz assim, não, eu vou pedir demissão e vou pro Canadá. Vou pro Canadá. Sabe, vou fazer o meu mestrado no Canadá. Isso não vai... então o cara tem que estar com fome. Briguei com a namorada e vou curar a dor do cotovelo na Tailândia. Isso. O cara tem que ter mau hálito de fome. Entendeu, vou surfar no Havaí. É assim que tem que ser, ele tem que ser miserável. Olha para nós aqui nesse quadro. Davi. O espectador, eu não sei se diz isso,
da Gaúcha ZH tá vendo aqui, é tudo morto de fome. Tudo morto de fome. Aqui é tudo morto de fome. Se o cara vai fazer mestrado, ele não vai pro sala de redação, Pedro. Tu olhasse pro Leonardo Oliveira e dissesse assim, tu é chinelão, me serve. Pronto. Claro, exatamente. Mas depois, o que acontece é que acontece, Davi. Chinelo. É que Davi, poucos... Criado no Partenon. Poucos são... E o Davi olha assim, esse vai passar frio no Beira-Rio e no Olímpico. Essa é a ideia. Poucos são, Davi. Todo dia. Poucos são os vistos de futebol, Davi, que tinham esse teu talento aí. Poucos são esses eu bato muito nessa tecla de que tem que olhar a qualidade do jogador. Tu já imaginou hoje esses caras que fazem análise andando atrás do Ronaldo, tendo que ver o Ronaldo com traveco, por exemplo, do Romário, do Ronaldinho Gaúcho? Tu já imaginou? Aí os caras vão dizer, não contrata esses caras, pelo amor de Deus. Aí botava lá os caras domingo, os caras tudo sonado durante a semana. Domingo, vocês estão vendo aqui esse cara do outro lado do campo? Então, faz 6-0 neles no primeiro tempo. Aí eles iam lá fazer o 6-0. Imagina esses caras analistas hoje, eles iam enlouquecer. Eles iam dizer, não. Bom, mas eu conheci um jogador, eu disse para um treinador que veio para o Internacional, eu digo, tem um jogador internacional, que ele já demitiu 4 treinadores, tu vai ser o próximo. Aí ele me deu o nome do cara, eu digo, é esse mesmo. Ele, não, comigo não vai jogar. Tá bom, então tá bom, tá lendo. Aí começou, tal, lá a temporada. Primeiro jogo o cara jogou, o segundo jogo o cara jogou, o terceiro jogou, o quarto jogou. Aí eu encontrei o treinador de novo, eu digo, mas tu não me dissesse? Guerrinha, quando o treino é às 9, ele tá lá às 6:30 da manhã. Então era ruim. Sim, mas então tu tira ele do time, dá uma vassoura pra ele varrer o Beira-Rio. Não é que assim, Guerrinha, deixa eu falar sério, um pouquinho, deixa eu falar sério. É que assim, é óbvio, né, que esses super craques citados, a gente releva um monte de coisa, né? O super craque é o super craque. Mas todos esses super craques, eles poderiam ser mais super craque. Porque eu vou citar um que é menos que eles e que é mais que eles. Cristiano Ronaldo. Por quê? Foco total. Ah, sim, isso é um foco total. É um doente mental. Ele é tão doente mental, e tô falando sério, que ele rivalizou com o Messi, que é melhor que ele. Entende? Só que nós, Guerrinha, nós não vamos conseguir contratar esses caras. Então, tudo que a gente tiver de informação, absolutamente tudo pode ajudar. Por exemplo, os números hoje conseguem te indicar se o cara tá em decadência. Eu não preciso nem conversar com o cara. Né? É só mais uma coisa, mas eu nunca contrataria um cara que não tem fome. Eu tenho, né? O cara que não tem fome. Eu tenho absoluta convicção. Neves. O Grêmio contratou o Thiago Neves. É verdade. Eu tenho absoluta convicção que o Trellis foi contratado pelo Internacional pelo comportamento. Eu tenho absoluta convicção. Não, isso é depois. Eu não contrataria o Trellis, porque os números do Trellis não devem ter sido aprovados por ninguém. Porque os números do Trellis são horríveis. Sabe que no jornal já teve uma versão do Capa, viu, Léo? Já teve tipo versão do Capa, que era um executivo que disse assim, não, nós temos que contratar o seguinte, o cara com mestrado, dá prioridade pro cara com mestrado, com doutorado. Eu disse, não, é o contrário, esses tu não contrata. O cara com mestrado, com doutorado, ele vai se submeter a aguentar, a ver como eu vi lá, Próspera e Chapecoense num sábado de manhã de inverno, chuva, 48 pessoas no campo. Não, ele não vai submeter. Ele vai para a universidade, vai para a academia e vai lá dizer assim, não, vocês façam assim. Lá na academia ele ensina, entendeu? Vai ficar tranquilo, atrás dos bancos escolares. É por isso, Davi, que o casamento ideal seja importante, Maurício, só para não perder o gancho, seja muito importante o cara que faça mestrado, doutorado, porque esse cara é que vai pesquisar, vai buscar novos caminhos, vai discutir a comunicação. Mas não como repórter, como repórter setorista. Exato. Agora, que nem o Davi me colocou uma vez a fazer. Não como lateral esquerdo. Um sábado, Potter, sábado, 6h, chovendo em Porto Alegre. Inter e São Caetano, o time do Muricy, o Davi me escala e o ataque do Inter era Beto Cachoeira e Luciano Valente. Claro que foi 0-0, né? E o jogo terminou 10 da noite. Não, vou te contar uma. Não, mas alguma coisa tu fez errado durante a semana que ele disse, eu vou punir o cara. Vou te contar uma. O Internacional contratou o Julinho Espinosa para treinador. E no dia 24... véspera de Natal, 24 de dezembro, ele pediu demissão e no dia 25 eu fui para a porta da casa do Marcos Narras.
Marquinhos Narras. Eu tomei um chá de banco do Marquinhos Narras, que até hoje a minha bunda tá dolorida. 8 horas aproximadamente. Marcos Narras é o nome da peça. 8 horas de chá de banco. Eu sentado, ele morava no edifício ali na Auxiliadora. 8 horas eu fiquei tomando chá de banco. A minha bunda até hoje está dolorida por causa do Marquinhos Narras. E dia 23 o Regis Rezin colocou a matéria no ar no RBS Sport, na época RBS Sport, hoje Globo Esporte, era o Júlio Espinosa batendo nas taças e dizia assim: eu vou te buscar, vocês vão ser minha. Aí no dia 24 pediu demissão. Mas é que ontem ainda a gente discutiu, acredito que foi ontem ou anteontem, nós discutimos sobre o quanto é relevante o trabalhador da mente das pessoas. Teve depoimento do Diogo, do Potter, do Alex Bagé, e de fato eles são todos muito relevantes porque cada um viveu essa experiência, e no futebol o equilíbrio emocional hoje é quesito para você ganhar jogo e título. Isso posto, o trabalho do psiquiatra ou psicólogo, ou quem lida com a mente dos jogadores, ele é um trabalho que tem relevância e tem o seu protagonismo, mas ele não é determinante. Não, e aí eu vou exagerar para pegar o personagem, que é mesmo exagero, porque ele era exageradamente talentoso e exageradamente ausente da vida real. Mané Garrincha. Na Copa de 58, um psicólogo contratado para fazer a avaliação dos jogadores determinou, na visão dele, pelo seu relatório, que Garrincha não poderia jogar na seleção brasileira porque ele não tinha compromisso com nada. Eu tenho uma pergunta. Se isso tivesse acontecido de forma protagonista, Pedro, nós não teríamos o Garrincha na Copa, nem o título de 58 ou 62. Então, como você precisa proteger o profissional de errar nesse nível, ele não fez a leitura de que para o objetivo de jogar futebol, o Garrincha era muito dentro, ele não era ausente, ele era muito presente, este cara errou. Por isso é tão importante que haja o multidisciplinar, Pedro, como você que é cantor e narrador. O que entende de futebol. Eu gostaria de saber, Guerrinha, só uma pergunta para ti, se Thiago Cirqueira, ao contratar Alex Bagé, ele consultou o Capa ou foi direto por iniciativa pessoal? Se consulta o Capa, não contrata. Não, ao contrário, o Capa disse que os números do Bagé estavam muito bem. Só estava crescendo. Mas não é isso. O homem aí faltou a reunião com isso. O homem é olha pra cara do Bagé, pô. Que horas dorme o homem? Olha, quando dorme cedo é 5 da manhã. Quando dorme cedo. Entendeu? Agora não, eles querem contratar o cara que... Fica vendo o jogo? O William Bonner diz assim, boa noite, o cara vai se deitar. Não, eles não servem. Do lado da janta sopa e tal. Olha aqui, deixa eu lembrar para vocês que o Grupo Objetiva tem 24 anos de experiência, dedicação a você. E o Grupo Objetiva é composto de Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, ainda o Service.rs e certificação digital. Grupo Objetiva, 24 anos, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Gimo Antibac para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gimo, sabia, Potter? Qualidade comprovada. É só, o Fábio Bernardi, grande publicitário do sul do Brasil, coloca aqui: diz aí pro Pedro Ernesto que a frase "até hoje minha bunda tá dolorida por causa do Marquinho Narras" ficou meio estranha no ar. Eu editei ela. Eu peguei só essa mas não foi pelas razões. Te dá bem com o Marquinhos hoje, Pedro? Me dou, mas era Natal, o técnico dele pediu demissão. Então virou amor. No dia 24, virou amor, Guerra. Coitado, ia dizer, ele era vice de futebol do Inter. Me deixou 8 horas na frente do prédio dele. Foi o maior martírio que eu passei na minha vida. Depois dessa frase virou amor. Eu no médico do dedo passo 16 horas na frente do consultório. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Mais um ano a Ruder é top of mind e top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Logo depois do intervalo comercial, nós vamos falar de 3 coisas. O jogo do Grêmio contra o Bahia, o jogo do Juventude contra o Fortaleza e o jogo do Inter contra o Santos, porque futebol é aqui, é no Sala de Redação. Voltamos em seguida.